Então, irmãos, este texto de Romanos 8, 31 a 39, ele é um texto maravilhoso, é um texto de vitória, que fala das bênçãos de Deus. Paulo começa nesse pedaço falando: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu estava lendo o texto e me lembrei de um documentário, chama Santa Cruz, até feito por um cineasta católico, e ele acompanha um pastor nessa gleba, lá num cantão lá do Rio de Janeiro, uma invasão de terra, tudo povão mesmo, as ruas todas de chão, sem calçamento, sem asfalto, e um pastor instalando uma igreja ali. E um dos lemas do povo lá da igreja era falar esse texto: se Deus é por nós, quem será contra nós? E esse cineasta, ele acompanha o desenvolvimento daquela igreja durante um ano. E aí tem um rapaz jovem que trabalha na construção civil, mas ele é analfabeto, não sabe ler nem escrever. E lá no trabalho dele, para continuar, ele teria que aprender a ler. Não sabia ler. E tinha uma menina que estava ajudando as crianças com reforço escolar, e incluiu ele lá na turma, e na Bíblia, e com a ajuda dela, ele aprendeu a ler. E um lema que esse rapaz dizia era: se Deus é por nós, quem será contra nós? E passado um tempo, o cineasta estava na casa dele, e ele se arrumando, botando uma camisa social, uma gravata, pegando a Bíblia e indo a pé para a igreja. O pastor andava de bicicleta, ele indo a pé para a igreja, que ele naquele dia foi consagrado diácono. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pense nisso, creia nisso. Quem é este Deus que é por você? Quem é Ele? Ele é o Altíssimo, Ele é o Deus de Israel, o Deus de Davi, o Deus de Daniel. Ele é aquele que criou o céu e a terra. Ele é por nós, Ele é que está do nosso lado, Ele é a nossa proteção, Ele é quem nos guarda. E Ele vai guardar você de todo mal. Ele vai guardar a sua entrada e a sua saída. E no verso 32, Paulo diz assim: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ora, Deus nos deu Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Paulo diz que em Jesus há o sim de Deus. Por amor de nós, Jesus veio, nos deu a salvação, nos deu o perdão. Como Ele não vai nos dar todas as coisas? Tudo é nosso. Em Cristo somos herdeiros da vida eterna. Em Coríntios diz assim: tudo é vosso. Tudo. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Em Cristo não há condenação. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Deus é por nós? É. Mas Ele nos deu Jesus não só para a nossa salvação, Ele nos deu Jesus como nosso sacerdote, aquele que morreu, ressuscitou, derramou seu sangue pelos nossos pecados, subiu ao céu e Ele intercede em nosso favor. Então, em Cristo, não há mais condenação para nós. Não quer dizer que Deus passe panos quentes sobre as nossas imperfeições, mas quer dizer que quando nós encaramos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, nos arrependemos e confessamos, Ele nos lava com o sangue de Jesus. E de fato, Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Então, quando a gente confessa, se arrepende e clama pelo sangue de Jesus, realmente nós somos perdoados. E não tem mais nenhuma condenação. O inimigo pode tentar condenar você, mas o que você vai mostrar? O que você vai responder? Você vai se explicar, vai se justificar, vai dar uma desculpa? Não, você apresenta: o sangue do Cordeiro me lava de todo pecado. E isso basta para Deus. Na santidade, na perfeição moral dele, o sangue de Jesus é suficiente. Então não resta nenhuma condenação para você. Não só Ele lhe salvou, não só Ele perdoa seus pecados, como Ele justifica você em Cristo Jesus. E o Senhor intercede por você. No verso 35 ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação, os problemas, a angústia, a perseguição, a fome, o perigo, a nudez, a espada? Nada pode separar você do seu Senhor. Nada. Então, qualquer que seja o problema que você esteja passando, ele pode abater, ele pode abalar, ele pode entristecer, ele pode te trazer uma sensação de imobilidade, de paralisia, de medo, de impotência, de fracasso. Mas essa experiência real que você está vivendo, ela não separa você de Jesus. Por quê? A chave está no verso 36, quando Paulo diz assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Qual é essa chave? Para que em todas as tribulações e dificuldades e problemas não sejamos separados de Cristo. É o princípio da cruz. Somos entregues à morte todo dia. Não é uma morte física. Paulo não está falando aqui que nós vamos morrer fisicamente. Mas quando você segue a Cristo, toma a sua cruz, nega-se a si mesmo, confia nele e se entrega àquela tribulação, aquele problema que você está vivendo, que é real, você não o nega, mas no relacionamento com o Senhor, aquilo é transformado, não no motivo para você se afastar, não no motivo para você se separar, não numa barreira entre você e Deus. Aquilo é transformado num processo de aproximação com Deus. Você fica mais perto dele,
Então, os problemas que você vive hoje não podem separar você de Cristo. Por quê? Você é filho. Por quê? Você é filha. Por quê? Você é discípulo. Por quê? Você está aprendendo com Ele. E tudo que Ele passou não o afastou do Pai. Então, a tribulação é agradável? Não. Você deve buscar tribulação? De jeito nenhum. Você deve procurar viver uma vida quieta, sossegada, prosperar, melhorar, tudo de bom, pensar tudo de bom para você. Mas os problemas existem. Mas quando você é discípulo, quando você está neste princípio, a angústia, o perigo, as dificuldades, os temores, não fazem você se afastar. Pelo contrário. Verso 37, Paulo diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você é mais do que vencedor. Então, aquele rapaz, jovem, analfabeto, trabalhador de obra da construção civil, que não sabia ler, ele se aproxima de Deus, da palavra de Deus, ele aprende a ler, ele decora o Salmo 91, e o lema na vida dele é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Somos mais do que vencedores. Neste trecho que nós lemos, Paulo termina falando no verso 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não só a tribulação, a angústia, o perigo, a fome, a nudez, a espada nos ameaça, mas também as forças do mal, também futuro, criaturas, tempo, eternidade, passado, presente, potestades, governos. Nada pode nos separar do amor de Deus. Você pode amadurecer na fé, e ao amadurecer na fé, a fé, ela pode chegar a uma condição de certeza. Então, quando Paulo diz aqui no verso 38, porque estou certo, isso é uma fé consistente, isso é uma fé madura, isso é uma fé que leva a uma certeza, é uma confiança segura. Lá em Hebreus, fala em plena certeza de fé. Olha que coisa linda. Você pode alcançar uma plena certeza de fé, que nada pode separar você de Cristo. Você pode alcançar uma certeza da sua salvação, certeza da vida eterna, de que Deus vai te guardar. E se naquele assunto que você teme, Ele não te guardar, Ele vai te dar força para atravessar aquilo. A minha pergunta para você nesta manhã é: o que é que você mais teme? É perder isso, é perder aquela pessoa. O que é que você mais teme? Coloca esta ameaça, esta possibilidade na sua mente. Imagina isso. Aí eu pergunto para você:
Você teme mais a Deus ou este problema, esta ameaça? O que é que você mais teme? Do que é que você tem mais medo na sua vida? Não tenha medo de definir, de ser claro. Então, você olha para isso e diz: eu não quero isso, eu não desejo isso, pelo contrário, mas o Senhor meu Deus é mais para mim do que este problema, do que este perigo, do que esta ameaça. Então, se o Senhor está neste lugar, Ele vai ensinar e ajudar você a alcançar a plena certeza de fé. Ele vai ajudar a sua fé a ultrapassar essa tão grande ameaça e se tornar uma certeza de que, mesmo que alguma coisa aconteça na sua vida que você não quer, que você teme, Ele vai lhe dar forças. Você vai vencer. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nem mesmo o próprio Filho Ele poupou, antes o entregou por todos nós, e hoje intercede por nós, como não nos dará todas as coisas? Então soma todas essas possibilidades e ameaças e temores, soma tudo isso. Deus é por você? É. E nada dessas possibilidades pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E você pode pensar assim: ainda que eu passe por uma ou outra dessas coisas, ou todas elas, o Senhor é comigo. Ele é a minha força, Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação. A quem temerei? De quem me recearei? Um dos desafios nossos, amados, é que no sistema de crenças, pensa no conjunto de todas as crenças que você tem. Então eu estou chamando esse conjunto de sistema de crenças. Nós temos 3 tipos de crenças: a fé, certeza das coisas que não se veem, a expectativa, a substancialização das coisas que se esperam, fé. Pensamento mágico são as fantasias, as nossas imaginações que não estão necessariamente presas à realidade. E apistias também faz parte do nosso sistema de crenças. No grego, apistias é incredulidade. Um dos desafios nossos é que a gente tem essa contradição no sistema de crenças. Eu tenho fé, eu creio, e eu tenho a incredulidade, eu tenho apistias. Uma boa tradução para apistias seria desconfiança. Então você crê, você confia no Senhor, mas você desconfia. Vai que Ele deixa eu passar por isso que eu temo tanto. Não sei se eu vou aguentar. Então essa apistias abala a nossa fé, luta, milita contra a nossa fé. Então existe uma certa tensão dentro de nós, embora tenhamos fé. Quando você alcança a plena certeza de fé num determinado assunto, é que a sua fé prevaleceu sobre a apistias. A sua fé ultrapassou aquele domínio, aquela ameaça do medo que a desconfiança dentro de você traz. Porque a nossa desconfiança, a nossa incredulidade, é a base do nosso medo.
Nossos temores e medos estão ligados à nossa apistias. E como a gente vence isso? Não é negando a realidade, não é criando uma fantasia onipotente, baseada em nós mesmos, que a gente vai vencer porque a gente fala, porque a gente repete, porque a gente declara um versículo. Não. Quando você diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você está declarando a palavra de Deus e ativando a sua fé, colocando a sua fé na palavra de Deus e buscando uma comunhão com Ele. E esta conexão, a presença dEle, a força dEle, a luz dEle, ativando a sua fé, é que vai gerar essa plena certeza de fé. E aí a sua fé domina a apistias, domina a sua incredulidade, domina a sua desconfiança, domina o seu medo. Você vai falar para a sua alma, minha alma, aquieta-te. Medo, cala-te. Por quê? Você teme um monte de coisa, mas você teme mais o Senhor, seu Deus. E você se rende a Ele. E você confia nele. Ainda que venha tribulação, angústia, isso, aquilo outro, Ele não vai lhe abandonar. Você não vai abandonar Ele. Você terá a força dEle para vencer. Veja bem, um ponto maravilhoso na Bíblia é: Deus é aquilo que Ele diz que Ele é. Como assim? Deus é bom, Deus é benigno, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é justiça, Deus é verdade. E Ele é santo, santo, santo. Então Ele é um todo coerente. Não há contradições em Deus. Ele é o que é. Então Ele é totalmente confiável. Então, nessas diversas marcas do caráter de Deus, eu vou destacar agora uma. Deus é bom. Naum, capítulo 1, verso 7, diz assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Você pode repetir comigo? O Senhor é bom, e eu confio nele. Isso. Ele é bom e ele protege, ele guarda os que nele confiam. Lá em 2 Crônicas 20, versos 21 e 22, havia uma situação em que o rei Josafá, que era um rei de Judá, temente a Deus, foi cercado por 3 exércitos de nações diferentes para devorar, para destruir. E veio a palavra de Deus, e o Senhor deu uma orientação, e diz assim nos versos 2 Crônicas 20, 21 e 22: e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Olha bem o contexto. O exército de Judá era bem menor do que esses exércitos inimigos. Eles colocaram os cantores, os levitas, na frente do exército, os caras sem arma, com instrumentos de músicas, cantando e louvando ao Senhor, dizendo: louvai o Senhor, porque a sua bondade, a sua benignidade dura para sempre.
Olha o verso 22. Ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Esses 3 exércitos, eles se apavoraram e começaram a lutar contra eles mesmos. De modo que quando esses cantores, esses levitas, se aproximaram do vale onde esses exércitos estavam, eram mortos, só corpos mortos. Eles tinham se destruído entre si, os inimigos de Judá. O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. O Salmo 136 é muito interessante, ele diz: a sua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor fez isso, a sua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor abriu o mar, sua misericórdia. Porque o Senhor levantou Moisés. E vai fazendo declarações da história de Israel, e pequenas, curtas, incisivas, verdadeiras e sublinhadas com a sua misericórdia dura para sempre. Então, mesmo numa situação difícil que a gente viva, a gente pode lembrar, Deus nos faz lembrar, e Ele quer que a gente aprenda, nas situações difíceis, olhar para Ele, e não para as circunstâncias. Porque a gente fica impressionado com as circunstâncias, com os problemas. Mas quando a gente lembra dele e o busca, e lembra da benignidade dele, Deus, ele é sempre bom. Em meio a todas as circunstâncias, a gente pode confiar que Deus não vai mudar. E Ele sempre vai desejar o que é bom para nós. Então, Ele é um refúgio. Pensa bem, Deus é o seu refúgio. Mesmo que você se sinta totalmente impotente diante daquela circunstância adversa, você vai se refugiar onde? Você vai se refugiar em quem? Você se refugia nele. E por fim, neste texto de Naum 1,7 diz: Ele cuida de nós. Você confia nele? Ele cuida de você, Ele zela por você. Então a minha proposta nessa manhã para você é: tendo essa contradição dentro de você, fé e apistias, você pode aprender a lançar fora todo o medo. Diz em 1 João 4,18: no amor não há medo, mas o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve o castigo, e aquele que tem medo não é perfeito em amor. Então, se você ama Deus, se você confia em Deus, baseado nessa verdade, você pode aprender a lançar fora o seu medo. Você pode aprender a dizer: o Senhor é Deus, eu estou com Ele e Ele está comigo. E aí você tem essas duas configurações. De um lado você tem a sua apistias e o medo que ela gera, a desconfiança. Do outro lado você tem a sua fé e o Senhor, em quem você confia. E se você teme a Deus, se você o ama, você pode dizer para o medo: rapa fora, cai fora da minha vida. Eu
escolho confiar no meu Deus. Então, nós temos sim essas contradições dentro de nós? Temos. Nós temos fé? Temos. Mas temos a desconfiança. E no nosso dia a dia, podemos escolher. Devemos escolher ficar com a fé ao invés da desconfiança. E não é uma questão de negar a realidade, não é uma questão de você desenvolver um monte de fantasia mágica, de com elas você se engambelar. Não, é uma questão de você ativar a sua fé na palavra de Deus, nas promessas do Senhor, lembrar o que Ele já fez, como Ele livrou, e firmar a sua mente, a sua fé, a sua confiança, e ativar a sua fé para esse outro nível, plena certeza de fé. Diz Paulo, porque eu estou certo, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nada poderá nos separar do amor de Deus. Olha que lindo, Isaías 41, verso 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Olha que coisa linda. O Senhor diz para você, meu filho, minha filha, eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, a mão do Pai. Pega na mão de Deus e vai. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, porque eu sou bom. Não temas, a minha benignidade dura para sempre. Isso é verdade. Não precisa fazer força. É só você escolher, confiar, ativar a sua fé e escolher jogar fora as suas pistias, a sua desconfiança. Ah, pastor, mas numa tacada só eu vou conseguir pegar o bolão da minha pistias, todos os fios e conexões de crenças e ideias e temores e traumas, experiências difíceis que geraram em mim a minha pistias, e vou conseguir jogar isso tudo fora de uma vez? Não. Mas, como diz Paulo aqui, todos os dias somos entregues à morte. Todos os dias você trabalha esses impasses de fé e apistias. Neste princípio, todo dia você joga fora um pouquinho. Quando você olhar, 50%, 60%, 70% das suas pistias foi para o ralo em nome de Jesus. E a sua fé, que é real, que é verdadeira, subiu um nível para a plena certeza de fé. Faz toda a diferença. Então, para encerrar, quero fazer uma oração com vocês. Vamos ficar de pé. Vocês vão responder esta oração em voz alta, se quiserem, claro, comigo. Base dessa oração é: Senhor, eu sei que eu creio, eu confio, eu sou teu, eu te pertenço e tu me pertences. Sei que nada pode me separar de ti, mas eu reconheço que eu tenho apistias, eu reconheço que eu desconfio, eu reconheço que o medo muitas vezes me sufoca, mas em nome de Jesus eu escolho lançar fora todo o medo.
E se no fim você concordar, diga amém. Senhor Deus, meu Pai Celestial, eu te invoco em nome de Jesus. Eu sei que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio em carne, que habitou entre nós e morreu na cruz pelos meus pecados. E o seu sangue derramado me purifica de todo pecado, de toda injustiça. Jesus ressuscitou, subiu ao céu e enviou o Espírito Santo para habitar em mim. Por isso, eu sou filho de Deus e declaro a minha fé, a minha confiança no Senhor. Em ti confio, ó meu Deus. Ao mesmo tempo, eu reconheço a minha apistia, a minha desconfiança, e eu escolho, em nome de Jesus, lançar fora todo medo e dizer: desconfiança, fora da minha vida. Eu não sou servo do medo. Eu não temo o presente, o futuro, o que quer que seja. Eu coloco o meu temor no Senhor meu Deus, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Amém. Deus abençoe você. Pense, pratique isso. Temos intervalo, em seguida teremos